Eu trago agora um assunto importantíssimo. Eu não consigo me calar diante das atrocidades que eu tenho visto no mundo atual. Eu não falo sobre isso nas redes sociais porque é um ambiente complicado, muito hostil. Eu confesso para vocês, também não sei se estou certa, mas eu tenho minhas limitações humanas. Mas aqui no Vida Melhor eu falo, e eu falo assim com alegria, com gratidão de ter esse espaço onde eu posso falar a minha opinião. O mundo tá de cabeça para baixo em alguns sentidos. O que eu vi essa semana inteira de alta exposição de uma influenciadora que representa as bets, que representa o consumismo exagerado, sendo exaltada, ganhando mais milhares e milhares de seguidores, me deixou chocada. Né? Eu não sei se você parou para pensar nisso, mas é o mundo que a gente vive com valores bem controversos. Porque ao mesmo tempo que esses valores estão presentes na nossa sociedade, a nossa sociedade está doente, perdendo gente. O que tem de jovens, de mulheres, de idosos, tirando sua própria vida por conta do endividamento causado pelo vício em jogos, porque se viram desesperadas. O que tem de gente com dívidas altíssimas, sofrendo gravemente na mão de agiota, correndo risco de vida também, quer dizer, gerando mais violência em cima de violência, não está no gibi. É chocante. Esse setor de apostas tem crescido de forma acelerada e absurda no nosso país. E atualmente tramita no Senado um projeto de lei que prevê a legalização e o funcionamento de cassinos no Brasil. No entanto, especialistas chamam a atenção para os riscos que essa medida pode trazer, com o aumento do vício em jogos, o endividamento das famílias e até a atuação do crime organizado nesse mercado. Para conversar sobre o tema, recebemos o advogado e coordenador do movimento Brasil Sem Azar, Dr. Roberto Lacerre, e o nosso amigo, voluntário de amor exigente, Dr. Miguel Tortorelli. Sejam bem-vindos. Eu sou muito grata. Dr. Miguel sempre está trazendo aqui assuntos importantes, me ajudando, inclusive, com convidados ilustres, como o Dr. Lacerre. Obrigada, viu, Miguel? Eu que agradeço. Eu que agradeço. Obrigada, Lacerre, por estar aqui mais uma vez. Viu? Uma alegria te receber. Chocante, né, o que a gente tem visto. E aí, ainda vem essa dos cassinos. É o mínimo que a gente pode falar. Chocante realmente. Mas e aí eu fico querendo entender mais, por isso o Lacerre está aqui, e depois eu vou querer que vocês me ajudem a mobilizar a população de forma que a gente consiga fazer alguma diferença. Porque não sai da minha cabeça que os parlamentares que lá estão deveriam estar trabalhando a nosso favor. Né? Mas a palavra é sua, doutor Lacerre. Você no seu discurso inicial, na sua fala inicial, você esclareceu muita coisa. Nós estamos vivendo realmente um momento de inflexão na nossa sociedade. Nós estamos vivendo um momento de tragédia e essa tragédia foi anunciada. Tem muito tempo, desde as drogas, né, as drogas químicas, que a gente não vê uma situação tão catastrófica na nossa sociedade quanto em relação à questão dos jogos de azar. As pessoas estão se suicidando, as pessoas estão perdendo a vida, as pessoas estão se endividando, super endividando. A violência doméstica está aumentando profundamente. Então a gente está vivendo um caos social, e esse caos social, desde as bets, né, que a gente está falando hoje de uma realidade que já existe no Brasil, tem alguns parlamentares, e eu diria que a maioria dos parlamentares, que querem somar essa tragédia das bets, querem somar ainda a questão dos jogos físicos, os cassinos e bingos, que são atrelados a esse projeto de lei que você acabou de falar, mas a gente não pode desatrelar uma coisa da outra. É muito importante falar de números que as bets estão nos trazendo, né? São números catastróficos, né? A gente toma susto cada vez que é feita uma pesquisa em relação às bets. Tem números que dizem que 45% da população já teve algum problema de prejuízo financeiro. 30% da população brasileira dos entrevistados dizem claramente que já tiveram algum problema a nível sentimental. Famílias rompidas, separações feitas. 65% da população brasileira hoje, daqueles que são entrevistados, a gente reverbera na população, dizem que, na verdade, já tiveram problemas sérios com superendividamento. Nós estamos vivendo um país muito pobre, Cláudia, muito pobre.
As pessoas estão direcionando o dinheiro do Bolsa Família, né? 5 milhões de famílias em agosto de 2024, segundo o Banco Central, direcionaram o parco dinheiro do Bolsa Família, dessa ajuda social, para a questão das bets. As pessoas estão deixando de comprar remédio, deixando de pagar colégio para os filhos, deixando de pagar plano de saúde, deixando de comprar comida para jogar nas bets. E quando você soma isso com a expectativa de ter legalizado bingos e cassinos, podem ser 700 bingos e 70 cassinos no Brasil. A gente está vendo uma tragédia anunciada que vai tomar proporções inimagináveis. E eu estava lendo uma coisa, Cláudia, que é muito interessante, Miguel, que diz o seguinte: nos 2 primeiros anos depois da legalização, você está vendo ainda a pontinha do iceberg. O problema vai vir quando o passar dos anos acontecer, ou seja, nós estamos exatamente nos 2 primeiros anos e nós já estamos vendo uma tragédia nesse tamanho. Eu fico imaginando se os cassinos e bingos forem legalizados e o que é que vai vir à nossa população. Hoje não só as drogas estão atingindo a população, mas o jogo de azar está atingindo. E Miguel, que trabalha diretamente com a comunidade, né, Miguel? Aumentou muito Aumentou o número muito, de adictos em jogos de azar no Amor Exigente, né? Nós temos recebido os nossos grupos, né? Primeiro vem as mães, né? Desesperadas. Nós recebemos, já falei aqui, perdeu 600 mil reais, 300 mil reais. E uma senhora, né, trabalha em casas de família, perdeu 5 mil reais e os filhos foram para as ruas para pegar comida. Quer dizer, coisas que sexta-feira passada ligou uma senhora, o filho já perdeu 50 mil reais e ela está bancando. Quer dizer, não dá. Não, e aí, gente, assim como a droga, quando vem a adicção ao jogo, vem a mesma crescente. Mentira, né? Quem mente rouba e depois quem rouba mata. Aumenta o crime organizado, aumenta a criminalidade, aumenta a sensação de insegurança que a gente já tem hoje no Brasil. Cláudia, a OMS, e aí você foi em cheio, a OMS comparou o vício das drogas com o vício nos jogos de azar. São exatamente os mesmos. Tá? A problemática no cérebro, ou seja, o sistema de compensação no cérebro é exatamente o mesmo. Ou seja, você tem... a droga é um vício químico e o jogo de azar é um vício que é um vício comportamental. Mas os efeitos cerebrais são exatamente os mesmos um do outro. Então, da mesma forma que a gente está tratando das drogas e o Brasil não está tendo capacidade de tratar das drogas, como é que o Brasil vai somar toda essa problemática, a questão dos jogos de azar? Mas me parece que Brasília, quando digo Brasília, muitos parlamentares não estão preocupados com isso. Claro, pontualmente um ou outro está. Mas me parece que não estão, porque a gente está sentindo que há a possibilidade muito grande da legalização também da questão dos jogos de azar. Então isso é muito preocupante, a gente está muito assustado com isso, é por isso que a gente tem uma gratidão muito grande quando você abre esse espaço, e eu vou te dizer por quê. Foram investidos em publicidade no Brasil, só pelas bets, no ano passado, 2,5 bilhões de reais, 58% a 60% só em televisões. As bets estão transformando o nosso futebol em reféns, está transformando as televisões nossas, principalmente as mais comerciais, em reféns. A Rede Vida não aceita. Isso, a gente bate palma, porque é muito importante. Aí você do seu lado fala assim, mas eu vejo aquela outra, porque é uma superprodução, porque é bonito, porque tem dinheiro às custas da desgraça de muitas famílias. Nós, na Rede Vida, não. Vamos caminhar na simplicidade e na moralidade, promovendo bons valores. Sempre. Isso é nosso. É valor nosso que ninguém tira. E graças a Deus por isso. E graças a Deus que nós temos espaço como o seu. Porque é fundamental a gente levar esse discurso para a população. Se a população estiver desinformada, ela só vai ver, pura e simplesmente, as propagandas das bets, que estão em estádios de futebol, estão nas camisas dos times. Imagine você com seu filho, imagine, Miguel, você com seu filho ver um jogo de futebol do time que ele é apaixonado. Tem lá, bet e tal. O menino está começando, ou a menina, está começando a ligar o esporte, que é a paixão nacional, Cláudia, está começando a ligar as bets. E eles estão preparando uma horda de viciados a longo prazo. E aí você soma drogas com jogos, é o desespero. Posso fazer uma pergunta que talvez seja saia justa, mas eu sou muito autêntica, eu sempre fico pensando o que o telespectador está querendo perguntar nesse momento, né? A gente tem visto e tem ficado atento
com a fortuna que os influenciadores digitais estão ganhando às custas dessa desgraça toda, porque eles estão promovendo jogos o tempo inteiro, as bets estão anunciando e investindo nesses influenciadores. Mas, na verdade, por exemplo, a influenciadora em questão, que vocês sabem de quem eu estou falando, falou, não, mas eu só anuncio bets de lojas, de casas regulamentadas, né? Eu fico pensando, existem as regulamentadas que fazem o mesmo mal que as não regulamentadas. O que os governantes que regulamentam, que aprovam coisas desse tipo ganham? Não sei se você pode me responder, se eu te boto numa fria. É uma situação complicada. A gente sabe que o lobby ele atua muito forte dentro do Congresso Nacional. Inclusive o lobby financeiro. A gente pode falar isso abertamente e claramente. Tá? Eu não posso dizer, porque, na verdade, eu posso estar criando uma ilação, eu, como advogado, eu sou extremamente responsável. Mas existe esse lobby. E o lobby lá dentro, muito forte. É mais ou menos, quer ver, eu assisti uma minissérie, Um Contra Todos, e aquilo abriu, assim, bastante minha cabeça, porque, claro, que é uma ficção, né? Mas eu entendo que nada é por acaso e que ninguém escreve sem alguma base, sem algum estudo, né? Existe uma pressão financeira, que é lobby. Pressão financeira é uma organização que tem interesse na liberação. Ou organizações. Né? Ou organizações, uma pressão financeira de assim, ó, te dou essa mala de dinheiro aqui, mas você me ajuda a passar isso pelo Congresso. Eu que estou falando, o doutor Lacerre não falou nada. É uma realidade que a gente tem que enfrentar. Por um motivo ou por outro, Cláudia, a gente tem visto passar projetos como esse, que são projetos que são tenebrosos para a sociedade. A gente não vê que as pessoas estão preocupadas com a sociedade. Quando digo as pessoas, muitos parlamentares que estão lá dentro. Ou eles não conhecem do tema, que eu duvido, porque na verdade são pessoas preparadas para isso, ou então estão sendo coniventes com essa desgraça. Desculpa a palavra, eu sei que a gente está numa rede, mas a gente precisa falar a palavra que choque a população. É uma desgraça que tem acontecido no Brasil. Inclusive, esses influenciadores digitais, eles ganham em cima de contratos que eles fixam, a depender da quantidade de seguidores, e ganham em cima também da desgraça alheia, chama contrato da desgraça alheia. Eles ganham em cima da perda dos influenciados. Eu já acho assim, deixa de seguir todo mundo que anuncia. Viu, Beth? Não segue. Não segue. A gente tem que ser seletivo e coloca na cabeça dos seus mais jovens, os adolescentes, as adolescentes, parar com essa bobeirada. Eu queria te dizer uma coisa que é importantíssima. Eu queria também sinalizar dos influenciadores digitais que têm se negado a fazer isso. Isso é muito importante. E quando tem alguns que só pensam no dinheiro, independentemente da situação da população, do desespero, do superendividamento, da violência, das pessoas perdendo a vida por conta disso, tem alguns que estão dizendo não a isso, em respeito à sociedade, em respeito à saúde das pessoas. Esses a gente tem que bater palmas, porque essa é a nossa realidade que a gente tem enfrentado. Então, espaços como esse que você tem aberto, eu, em nome do Brasil Sem Azar, do meu amigo Miguel, em relação ao amor exigente, são muito importantes, porque quem estiver nos assistindo agora pode estar passando por uma situação como essa, ou ser o adicto, ou ser pai ou ser mãe de um adicto, ou ser irmão, alguém da família, porque 60% dos brasileiros dizem conhecer pessoas que já são viciadas em bet. Cláudia, são mais de 150 milhões de brasileiros que dizem que conhecem alguém que já estão viciados em bet. Quando não é a própria pessoa que quando não é coragem de Quando falar. não é a própria pessoa, aí diz que é um parente. Porque muito o que bem acontece, colocado. eu vejo isso muito em filhos de amigas, maridos de amigas, amigas que não têm coragem de assumir. Assumir. Verdade. E que colocam a família em ruínas. Verdade. Né? O que a população pode fazer, além de ficar atenta, de não seguir esses influenciadores? O que a gente faz com quem está lá em cima e que está querendo, inclusive, aprovar os cassinos? Olha, você falou de duas coisas que eu só queria colocar rapidamente. Eu conheço uma pessoa que perdeu 60 mil reais numa noite. Ele não teve coragem de sair do quarto, Miguel, para enfrentar a família. Ele falou o seguinte, não, eu perdi 60 mil e fiquei lá preso no quarto porque eu não tinha coragem. Um outro perdeu 18 mil dólares, uma pessoa que tinha mais dinheiro. Esses até tudo bem, porque tem mais dinheiro. Tudo bem, não? Tudo bem, não. Tudo bem, né? não. Porque vai perdendo. Tudo bem, não. Vai perdendo muito mais. Eu errei na palavra. Mas pior são aqueles que não têm absolutamente nada. Aqueles que gastam Bolsa Família para poder fazer isso. Ou seja, Sabe que as a minha duas situações são filha complicadas. contratou uma moça na casa dela, isso uns 2 meses antes dela estar com essa que ela tem agora, que é a Ana, maravilhosa. Um beijo para a Ana, inclusive, que assiste a programação. E ela contratou uma moça e me mandou a foto, da gente pesquisou e tudo. Uma moça magra, os filhos magros. Falou, mãe, que dó, ela tá passando fome. E aí a Carolina e o João,
novinhos, muito amorosos, anteciparam o pagamento. Falaram, não, a gente vai te pagar antes. No dia seguinte, eles falaram, tá aqui, para você poder comprar comida, né? Para você poder alimentar os seus filhos. Um dia de trabalho, experimentou, no dia seguinte pagou, no terceiro dia chega a moça desesperada, chorando, porque não viu, o dinheiro não caiu na conta dela. A Carol falou, deixa eu dar uma olhadinha no seu banco, vem cá, me dá deixa eu entrar aqui na sua conta. Todo o dinheiro em bet, todo, fora o que ela já tinha de dívida em bet. Mas assim, gente, chocante. O impacto no comércio, Cláudia, tem sido muito grande também. Também. O impacto no comércio, porque as pessoas estão deixando de comprar no comércio e estão desviando o dinheiro que tem, em vez de comprar, ir numa pizzaria, no cinema, gastar um dinheiro num lazer ou qualquer coisa, até de comer, estão transferindo dinheiro para as bets. A CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio, diz que 109 bilhões de reais foram deixados de ser gastos no comércio para ser gastos em bets. Então, uma coisa também boa é de todo mundo que é do comércio... Se movimentar nesse sentido. Movimentar nesse claro, sentido. são Comércio perdas e indústrias, bilionárias. né? Perdas Porque bilionárias. assim, a gente está perdendo. O industrial, que inclusive fabrica alimentos, está deixando de vender, as famílias estão comendo menos por conta das... Então, assim, a gente tem que se mobilizar. É muito forte, muito forte. E o governo, além de tudo isso, né, de querer realmente liberar os jogos de azar, cortaram aquilo que eles pagavam para os dependentes químicos. Existia um monte que eram pagas de um recurso do governo, que eram 20 mil vagas pagas pelo governo federal. Para tratamento. Isso. O que faz hoje? Hoje se reduz muito mais, ou seja, está menos da metade hoje, alguma coisa assim, né, Miguel? Bem menos. Bem menos. Bem menos. E vence, não renova, vai tirando fora. A gente está promovendo o vício e diminuindo a oportunidade de tratamento. Recuperação. E é um caminho de manipulação, inclusive política, altamente conhecido por quem estuda É verdade. política mundial. Então a gente tem que ficar muito atento. Muito atento em relação a isso, sem dúvida nenhuma. Aí você me perguntou o que a população pode fazer. Eu queria dar um recado direto para a população. Por favor. Por favor. Eu queria pedir, por favor, a vocês, né, que nos ajudem nessa luta. Porque a tragédia das bets, ela está anunciada. A gente está tentando mitigar dentro do Congresso Nacional, diminuir o impacto. Então a gente precisa muito da ajuda de vocês. E eles querem legalizar agora os cassinos e jogos físicos, ou seja, nas esquinas, colocar cassinos, colocar bingos nas esquinas, que a gente sabe que atinge a idade mais velha. São duas idades, né, Miguel? Fala a idade, então. Vou falar, isso é muito importante. Os jogos online atingem mais as pessoas mais novas e os jogos físicos as pessoas mais velhas. Se a gente completar, legalizar um e outro, um já está legalizado, a gente completa todas as idades, Cláudia. Vai transformar o Brasil no país mais dependente de jogatina no mundo. Hoje, o brasileiro já joga mais nos jogos de azar do que o próprio norte-americano. A gente tem 200 milhões de habitantes, lá eles têm 300 milhões. A gente já joga mais aqui do que lá. Querem transformar o Brasil num país refém da jogatina, a gente não pode deixar. Ligue para o seu senador, fale com o senador que você conhece, mande e-mails para os gabinetes, procurem no site do Senado, da Câmara, movimente a sua congregação, a sua comunidade, porque só assim, se tem uma coisa que o político tem medo, Cláudio, é do povo. É do povo. Se o povo se mobilizar, ele não se mobiliza para aprovar, ele se mobiliza para não aprovar. Então esse é um pedido que o Brasil Sem Azar e o Amor Exigente tem para a nossa sociedade, te agradecendo demais esse espaço. Precisamos isso daí, né? Necessitamos. Porque já passou pela Câmara. Já passou pela Qual é o argumento que eles Tributação. usam? É tributação, Tributação, né? Porque eu imaginei. principalmente. Porque existem muitos cassinos ilegais, infelizmente, que também merecem ser denunciados, porque também causam muita desgraça. Mas, Cláudia, e todos esses argumentos são furados. Por quê? Porque você vai tirar de áreas que já pagam seus impostos e vão transferir para o jogo, que já está acontecendo com a Bet. Ou seja, no máximo que você vai fazer é empatar uma coisa com outra. E os tratamentos de saúde, o peso no SUS, tudo isso. Ou seja, Tratamento, segurança. as perdas vão ser muito superiores do que aos ganhos. Outra coisa, o jogo ilegal não atrapalha, o jogo legal não atrapalha o jogo ilegal. Veja cigarro.
40% do cigarro consumido no Brasil hoje é cigarro ilegal. Ou seja, você legalizar, você não vai afastar o jogo ilegal. Ou seja, todos os argumentos são facilmente rebatidos. Então, a gente está levando esses argumentos, vamos ver se os nossos políticos ouvem, mas a sociedade ela é fundamental nesse momento. O que a gente está fazendo aqui, que é parar um pouquinho para falar sobre esse assunto, é o que você precisa fazer na sua comunidade. Doutor Lacerri falou bem, nas suas paróquias, nos seus clubes, nos seus grêmios. O que é? Juntou, foi na festinha, fale. Mas e aí, só falar não adianta. Não, entra no site, manda e-mail, manda mensagem nas redes sociais. Liga. A gente tem que fazer barulho, tá bom? Isso é importante. No site do Amorezinho tem lá a relação de todos os senadores. Tem que entrar e mandar. Eles só têm medo disso, de não se reeleger. Mobilização. E tem um Instagram que facilita muito também esse caminho, que é o Brasil Sem Azar. Brasil Sem Azar, tá? Que é o que a gente mais deseja, um Brasil sem azar. Isso. Muito obrigada, doutor Lacerri. Volte sempre, porque a gente precisa falar desse assunto. Eu, às vezes, me sinto em dívida até com as pessoas por falar pouco, porque eu acho assim, eu falo toda semana sobre adicção, toda semana eu tenho os voluntários de amor exigente, mas eu penso que a propaganda para promoção da desgraça é tão grande que é muito pouco o barulhinho que eu faço aqui, mas continuo com essa gotinha no oceano, tentando fazer alguma diferença. Mas você é corajosa. E eu te agradeço por isso, porque muitos programas não abrem nesse pequeno espaço. Não abre espaço nenhum. Mas também estão vendidos pelas Estão vendidos, nós somos reféns hoje. Ainda bem que aqui não. Eu quero te agradecer de coração. Doutor Roberto Lacerri veio de Brasília para fazer o programa aqui, que você abriu esse espaço. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigada. Doutor Lacerri, Obrigado, querido. bom retorno. Muito obrigado. Leva um abraço para a turma do bem, porque eu sei que Brasília não é só turma do mal, tem gente do bem lá. Que Deus te abençoe. Obrigada, obrigada. Ai, vem cá, Clara. Eu recebi hoje uma visita tão linda, a Clara. A Clara é filha do Dr. Lacerri. Seja muito bem-vinda. Obrigada, querida. A Clara, eu falei, gente, parece uma adolescente, né? Ela é um pouco, assim, jovem demais. Mas já é defensora do Estado. Defensora pública Ó, do falar aqui, defensora pública. Defensora Pública do Estado do Ceará. E eu queria só mandar um beijo para minha avó, Joana Angélica, de Salvador, que assiste sempre o seu programa e gosta muito de você. Ai, que Assisto coisa sempre, boa. viu? Obrigada pelo Eu é que espaço. agradeço, dona Joana, parabéns, que neta maravilhosa. Dona Joana é mãe da Minha mãe, é. Mãe da sua mãe. Como chama sua Isso. mãe? Minha mãe chama Cristiane. Um beijo pra Cristiane também. E volte outras vezes você contar pra gente o que faz uma defensora do Estado. Vai ser um prazer. Que a gente ser um sabe, mas não prazer. sabe o que a pessoa faz. A gente precisa aprender também. Sim, né? sim. Obrigada, viu? Obrigada, querida. Tudo de bom.